Olá, traders! Vini Lang aqui. Vou fazer análise do Bitcoin, passar o que eu estou esperando no curto prazo, possíveis operações que eu estou de olho para day trade e scalp, possível microcontagem de Elliott e análise de sentimento. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e vamos para análise do Bitcoin, então, que no, em prazos maiores, a gente segue no mesmo cenário, tá? É um cenário bullish, em que enquanto a gente mantiver esse fundo na região aqui dos 88 mil barra 90 mil, a gente está apto a romper novas máximas. E no curto prazo aqui, 4 horas, tá? Que nem tão curto prazo, mas com essa consolidação acaba sendo, a gente tem esse ponto aqui do 0,786 dessa pernada de alta, que é bastante importante, tá? Então, na minha visão, se a gente perder essa região no Bitcoin, aqui a gente deve acabar perdendo esse fundo, tá? Então, especialmente se a gente perder esse fundo aqui dos 93.200 com bastante volume, a gente deve romper essa região, que deve levar ou a uma armadilha, né? Ou aqui a gente perder o fundo do range. Caso isso aconteça, a gente deve buscar a região lá dos 80 mil. Então, idealmente, o Bitcoin segura nessa região. Para mim, eu vejo como uma última tentativa, assim, do preço para realmente romper esse range para cima. Do contrário, eu imagino que a gente vai acabar rompendo para baixo essa região aqui do volume de fevereiro e, consequentemente, o fundo aqui de todo o range que vem desde o ano passado, tá? Então, bastante importante esse ponto aqui do Bitcoin. E, da mesma forma, uma confirmação rompendo a região dos 99 mil, linha de tendência, armadilha para a gente começar a ter uma probabilidade de acabar rompendo o all-time high. A principal questão que eu vejo com relação ao Bitcoin é o volume. A gente não tem muito volume, principalmente quando o preço rompe, tá? Então, para mim é o que falta, um volume com o preço rompendo e redefinindo o range aqui e se mantendo acima do volume, tá? Então, isso que falta para a gente ter esse rompimento no Bitcoin. Com relação a possíveis operações, a gente tem duas regiões aqui que, na minha visão, são bem importantes numa hora para quem for scalper e day trade pensar em operações. A primeira região é essa região entre 97.050 a 97.700 para uma armadilha de short, tá? Então, mais para quem tem experiência no curto prazo. Mesmo se o preço for subir, acredito que é uma potencial região de venda, tá? Para scalp e potencial região de compra, essa região aqui a partir dos 95 mil, 94 mil e depois aqui 94.200 são regiões importantes, são pontos importantes para ficar atento para possíveis entradas, tá? Com relação à microestrutura, aqui, se fosse considerar algo extremamente bullish aqui para o Bitcoin, considerar aqui que a gente já corrigiu, poderia, tá? E não levo isso como algo que vai fazer eu mudar minha decisão de trading, ser um 2 e aqui a gente ter outro um 2 num tempo gráfico menor, tá? Isso seria, digamos, a possível microcontagem aqui mais bullish que teríamos, o qual seria invalidada mediante um rompimento dos 95 e um rompimento aqui dos 94. A gente teria suporte aqui nessa região. Então, só para ter uma base, digamos assim, de demonstração de fraqueza, não é algo que eu acredite que dê para, digamos, operar esse tipo de operar a contagem em si e não o setup, justamente porque no momento a gente tem esse volume aqui no 30 minutos, que é um volume de baixa, é um volume de armadilha barra redefinição de range, que para mim indica um início de tendência de baixa aqui dos 5 minutos. A gente tem que estar aqui sem volume já, então vejo bastante fraqueza no preço no curto prazo. Acredito que a melhor estratégia seja realmente aguardar, tá? Para a gente ter essa definição de range ou trabalhar com as armadilhas, tá? Então, região 97, armadilha, 94, 93.800, armadilha. Com relação à análise de sentimento, em prazos maiores a gente não tem
nada muito significativo, que nem a gente teve, por exemplo, a maior liquidação aqui nesse fundo do range lá no dia 2 de fevereiro. Essas liquidações aqui nesse fundo e nesse fundo, elas não foram tão grandes assim, se a gente tiver uma comparação de outras liquidações, tá? Então não é algo extremamente bullish que dê para comprar aqui somente baseado nas liquidações e não em price action. A gente também tem outros indicadores que às vezes bastante é utilizado para acumulação, identificar acumulação, que é o CVD. Inclusive, se você não sabe identificar acumulação do CVD, vou deixar um card aqui em cima para você aprender, que não estão divergentes. Então aqui a gente tem a ausência de divergência, tanto no spot quanto no futuros, o que indica que não teve uma acumulação tão grande aqui, tá? Então, esse suporte se torna um suporte um pouco mais fraco e é ruim porque, como eu falei, é um suporte muito importante. Então, o ideal é que ele tivesse acontecido uma acumulação aqui maior do que teve. Então, análise de sentimento está neutra, tá? A gente tem aqui o CVD acompanhando o preço, liquidações para os dois lados, o penny interest também acompanhando o preço. Com relação aqui ao Trading Light Footprint, também a gente tem não tem muitas ordens aqui identificando distribuição. Da mesma forma, não tem muitas ordens indicando aqui acumulação, tá? Perto do que poderia ter. Teve acumulação e teve distribuição, mas não foi algo tão grande, tá? Olhando aqui ordens grandes, a gente tem uma ordem justamente na região de possível armadilha que eu comentei. Então, ponto de interesse 94.500. Então, primeiro ponto aqui para você pensar em scalp. Fundos com baixos volumes tendem a serem rompidos, né, e muitas vezes faz armadilha. Então, primeira região de interesse aqui para day trade scalp, 94 a 93 mil. Essa região aqui é uma região que, para quem é day trade scalp, pode ficar atento para long, tá? Perdendo range, esse fundo aqui que eu comentei. Temos ordens aqui até a região dos 91, tem ordem até lá nos 84, mas estão muito distantes do preço, então acredito que o melhor seja aguardar mesmo, tá? E nesse cenário de aguardar, especialmente com relação às altas, a gente tem a dominância em tendência de alta aqui, no 30 minutos, o que torna perigoso para as altcoins, tá? A gente não está numa tendência de alta forte, nem nada, a gente fechou topos aqui nos mesmos níveis, é só um risco elevado para as altcoins, e esse risco elevado significa, basicamente, na minha visão, que você tem que ter cuidado com o tamanho da sua exposição e, ao mesmo tempo, se você for entrar em trades, o setup daquele trade é interessante que ele seja um setup mais qualificado, que ele tenha mais indicadores que apontam que aquele ativo vai, principalmente, subir, tá? Para você fazer trades mais assertivos. Se não, realmente, estopar, especialmente day trade de altcoin, muito fácil nesse cenário aqui. Bitcoin abaixo de resistência, dominância em tendência em 30 minutos, numa hora. Então, isso é um ponto a se tomar cuidado. Se a gente pega aqui Others, que é um gráfico aqui excluindo o top 10, a gente tem o Price Action que a maioria do mercado está fazendo, tá? Então é um price action que temos o preço respeitando um suporte importante do topo anterior, fazendo um pullback e consolidando em decisão. Então, minimamente, rompimento do range aqui, a gente deve começar a ver, né, em confluência, altcoins rompendo range e, na minha visão, uma maneira mais conservadora de abordar o mercado, especialmente day trade de altcoins, é aguardar os rompimentos. Embora tenha uma que outra em suporte que já dê para fazer a operação, tá? Então tem algumas que já daria para entrar. Então tem opções de long hoje, tem opções de short, mas o mercado ainda um tanto indeciso para tomar um direcional e aumentar a exposição realmente de uma maneira mais agressiva. Então, não é o momento disso, a gente fica atento então a esse próxima movimentação do Bitcoin, tendo uma redefinição de range
tem vídeo novamente aqui no canal para mostrar os próximos passos. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo também moedas para analisar em próximos vídeos. E é isso. Boa tarde a todos. Até mais.